é o nosso Deus. Meus queridos, o texto que nós vamos ler, ele está em Marcos 10, 45 a 52. É uma mensagem, uma leitura aqui bem conhecida dos irmãos, que é a cura do cego Bartimeu. Eu vou pedir o Neemias, para você também ler depois, junto com a igreja, você vai ler Lucas 18, 35 a 43, só para você dando uma preparadinha aí, tá bom? Então a primeira leitura é Marcos 10, do versículo 45 a 52. Versículo 46, né, a 52. Os irmãos só acompanham essa leitura, depois terá uma leitura bem igual, né, os evangelhos sinóticos, né, Mateus, Lucas e Marcos, do mesmo texto, para os irmãos estar participando conosco nessa leitura. Agora vocês vão acompanhar. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E muitos o repreendiam para que ele calasse, mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chama-o. Chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Leitura de... agora vamos ler Lucas 18, 35 a 43. Neemias, por favor, conduza a igreja todinha, para que os irmãos de casa também possam estar acompanhando, juntamente com o microfone, e os irmãos de casa acompanhem. E depois eu pediria a vocês que voltassem nesse texto, que a gente vai estar precisando dele aí o tempo todo. Vamos ler, irmãos. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E os irmãos podem ler junto com Neemias, por favor, os irmãos. 36. Isso. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eis os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém. Amém. Oremos, queridos. Pai querido, de infinita bondade, colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. Pai, reconheça minhas imperfeições, mas como instrumento teu, fale conosco nesta noite, para que haja entendimento e da tua santas palavras. Pai, abre o nosso coração, aquieta-nos, para que a tua palavra fale aos nossos corações nesta noite. Abençoe a cada um dos irmãos, os irmãos que estão aí através do vídeo, esteja abençoando a cada um, para que nos seus lares, no lugar que eles estiverem agora, se aquietem para ouvir o que o Senhor tem para nós nesta noite.
te agradeço por tudo, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tem uma terceira passagem que está em Mateus também, né? Mateus 20, do 29 ao 34, que relata esse estudo também, esse caso do nosso cego Bartimeu. Então, são os evangelhos sinópticos iguais, escritores diferentes, focalizando o mesmo assunto, e para que a gente possa estar entendendo isso aí. E os irmãos, as pessoas devem estar acompanhando aí. Qual é o nosso maior problema? É uma pergunta que a gente faz para os irmãos nessa noite. O maior problema de Bartimeu não é o físico. Não é. E nós sabemos que a questão da visão, para nós que temos as nossas visões, é muito importante. Eu vou fazer um exercício com vocês aqui agora. Participe quem quiser, até em casa também você pode participar. Eu vou pedir que você participe também. Nós vamos fechar os nossos olhos. Primeiro eu gostaria que quem fosse participar ficasse de pé comigo. É um exercíciozinho simples. Quem fosse participar, ficasse de pé, por favor. Alonso, vamos lá. Isso. Ó, muita gente. Isso. O exercício é simples. Nós vamos fechar os nossos olhos. Vamos deslocar. Você que está em casa também pode fazer isso. Você vai deslocar da sala onde você está para um cômodo da sua casa e vai voltar para o mesmo local. Esse exercício para que a gente possa valorizar a nossa visão. Eu farei isso também. Vocês vão dar uns 5 passos. Perfeito? Não pode abrir os olhos. Tá bom? Eu vou descer do púlpito e vou retornar. Só vai descer. Muito cuidado. Nós vamos estar usando alguns sentidos a mais aí. Viu, Natália? O tato, a audição. Perfeito? Então, a partir desse momento, alguns segundos, vamos fazer isso aí. É até bom que desperta um pouquinho. Que a gente vai estar usando um bom tempinho aqui para desfrutar dessas bênçãos. E isso tudo para que a gente possa valorizar o que Deus tem dado para nós em relação aos nossos sentidos. Então nós vamos estar usando a visão, né? Tirando a nossa visão, vamos estar usando alguns outros sentidos. A gente vai ver que não é fácil. Perfeito? Eu já estou preocupado aqui com meus degraus para ir e voltar. Valendo esse exercício durante aí alguns segundos. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos e se movimentassem como eu estou fazendo aqui agora. Sabemos que não é fácil, mas a gente vê a importância da gente estar valorizando o que Deus tem para nós. Às vezes a gente não tem pensado nisso. Quanto que é a vida de uma pessoa que não tem a visão? Amém? Conseguiram fazer o exercício? É fácil, Edson? Fácil, Edson? É fácil, gente? Não é fácil. Não é fácil. Essa enfermidade, pode sentar, irmão, obrigado pelo apoio, os irmãos que cooperaram aí com a gente, obrigado. Essa enfermidade do nosso personagem de hoje, o Bartimeu, não era fácil, era uma coisa terrível. Para quem praticou o exercício, vocês viram que não é fácil. É igualzinho quando a gente está na nossa casa e a luz vai embora. Vocês já viram que angústia que dá para a gente? Tem que ligar para a CEMIG, aquela pressão toda. Porque a gente está no breu, não está vendo nada. Então vocês imaginem esse cego. No versículo 10, 51 de Marcos, está claro o texto. Ele já enxergou um dia. Vocês perceberam aí? 10, 51, olha aqui. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça?
Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Para me tornar alguma coisa, porque eu já tinha visto. Então vocês imaginem a situação. Então são duas situações. Uma pessoa que já nasce cega, igual nós temos tantos, e aquele que já enxergava e que perde a visão. Então vocês imaginem. Quanta dor que esse homem sofria. Quantos incômodos que ele já passou na sua vida. Mas isso não era o seu maior problema. Seu problema físico da falta de visão não era o seu maior problema. Dá para viver? Dá. Dá para viver. Ele estava vivendo. E a gente vê tantos pela rua aí vivendo. Não é verdade? Vivendo e vencendo. Temos profissionais qualificados que não têm a visão. Mas Deus dá a oportunidade de desenvolver outras áreas fantásticas. A questão do tato. Vocês acreditam que tem até cirurgiões que não enxergam, mas têm uma habilidade com as mãos fantásticas? E muitos outros profissionais até em indústrias. Não podemos desmerecer essa classe de pessoas. Mas a gente sabe que é uma luta. É um viver, em algum momento da sua vida, sempre independência, sempre independência. Mas este não era o seu maior problema. O maior problema de Bartimeu também não era familiar, não era. Quando Marcos fala assim, ó, ele é filho de Timeu. O Lucas Rainer é filho do Romar. O Paulo é filho do André. O André Lino é filho de João de Souza Santos. O nome por trás da história, ele tem um peso. Não temos muitos detalhes na palavra de Deus sobre Timeu. Os estudiosos trazem alguns esclarecimentos sobre ele. Mas o que importa é que a família abandonou Bartimeu. Então, esse Timeu, ele era uma pessoa conhecida. Porque Marcos, na hora que relata assim, ele é filho de Timeu. E aí vai a história acontecendo. Timeu sumiu do mapa. Mas o Bartolomeu está aí. O maior problema de Bartimeu não era familiar. Ele tinha uma família. E estava abandonado. Estava necessitado. Qual é o nosso maior problema? O problema de Bartimeu também não era financeiro. Você sabe por que não era financeiro? O texto: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo. Ele era um pedinte. E a gente pode fazer uma entrevista para os mendigos. Ele não tem dívida, tem não. Faz para a sua sobrevivência. Não tem contas a pagar, não paga luz, não paga água, paga nada, não paga imposto nenhum. Não paga imposto sobre o que ele ganha. Não paga. Não tem financiamento nenhum. Não compra no cartão. Então, o contrário de nós, seres humanos, na nossa sociedade que nós vivemos hoje. Tudo aqui, alguns dos irmãos em casa, os que estão presentes aqui, está ligado a uma dessas situações. Está com dívida, está com conta a pagar, sem dúvida, tem algum financiamento, está devendo o cartão. É a situação nossa do dia a dia. Esse não era o maior problema de Bartimeu. Não era. Vocês concordam? Sem dúvida. Qual é o maior problema de Bartimeu e que pode ser o nosso grande problema?
O maior problema de Bartimeu também não era psicológico, não. Há poucos dias nós fizemos uma palestra aqui na igreja, tocando esse lado psicológico do ser humano. Vocês concordam, só Edson? Mentalmente ele estava arrasado, à beira do caminho. Estava arrasado, não tinha estrutura nada, dependia dos outros. Ele se sentia rejeitado. Se o pai tinha um nome na cidade, se era alguém, ele estava abandonado. Ele estava simplesmente à beira do caminho. E muitas das pessoas, muitas pessoas que até que nós conhecemos, estão à beira do caminho. Com depressão, angústia no coração, tristeza, mágoa, falta de perdão. Quando nós falamos aqui Bartimeu, nós temos que colocar no lugar dele. Quando nós fizemos essa introdução aqui, a gente colocando no lugar dele, quantas situações que nós, seres humanos, precisamos melhorar no nosso dia a dia. Reconhecendo que somos pecadores, que somos falhos, e que Deus tem que estar moldando a nossa vida a cada instante. O maior problema de Bartimeu, e às vezes o nosso problema, é espiritual, é falta de Jesus na vida. Esse sim é o maior problema de Bartimeu. Na hora que se diz que ele lançou a sua capa, às vezes nós somos com a nossa capa. São os nossos pecados, os nossos fardos, são as nossas cargas. E às vezes a nossa capa é a coisa que a gente dá mais valor para ela. Bartimeu, aquela capa que ele cobria, aquela capa é que ele lançava ao solo, com certeza, para que angariasse as suas moedas. Mas ele falou assim: eu vou lançar fora dessa minha capa, porque a partir de agora eu quero ter uma nova vida. Então nós temos que às vezes lançar da nossa capa coisas que nos deixam derrotados, deixam tristes, deixam-nos angustiados. Nós, com o poder de Jesus Cristo, devemos livrar desta nossa capa. Ele levantou do desânimo, ele viu, e falou assim: agora é a minha hora. O desânimo que estava na vida dele, ele saiu do seu modo de conforto, falou assim: agora é minha hora. Meus queridos, você que nos ouve nessa noite, lance a sua capa, levante-se e decida. Tem uma decisão para viver com Jesus Cristo o tempo todo, porque sem Ele nós não somos nada. Ele levantou do desânimo e foi para o caminho. Ele estava à beira do caminho. Nós temos que reconhecer Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que ir para Jesus. Ele decidiu ir para o caminho. E muitas das vezes nós estamos à beira do caminho. Quando tomamos essa decisão de ir para o caminho, nós reconhecemos que Jesus se faz presente nas nossas vidas. E ali aconteceu toda a história. Salvou da enfermidade, salvou da morte, salvou do inferno. É isso que cada um de nós precisamos entender. Diante dessa decisão, ele foi liberto de toda a sua situação. Por quê? Bartimeu resolveu o maior problema da sua vida, porque ele entendeu que o problema da sua vida era espiritual. E ele entendeu que os demais problemas que ele tinha era consequência de estar longe de Jesus. Quando nós estamos perto de Jesus, estamos andando com Jesus, todos os nossos problemas são superados. Todos os nossos desafios são vencidos. Sem Jesus, não dá para viver. O que é que nós aprendemos ainda mais com Bartimeu? Marcos 10, 46.
ele tornou discípulo de Jesus. Porque na hora que ele decidiu sair da beira e ir para o caminho, ele seguiu. Versículo 10, 46. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando-se da sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ele decidiu: Senhor, eu vou estar com Jesus. Então, ele tornou discípulo de Jesus. É o que nós devemos ser. Ser discípulo de Jesus a todo instante. No nosso trabalho, dentro da nossa casa, junto com nossos filhos, no lugar que nós estivermos. Ser discípulo de Jesus. Ele foi por o caminho que conduz à vida. Ele não abandonou Jesus. Versículo 10, 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Seguiu Jesus, ele não ficou parado não. Ele foi para o caminho. Seguia Jesus estrada fora. Vai embora. E essa caminhada de Jesus é a última caminhada que ele faz para Jerusalém. Saindo de Jericó para Jerusalém. Onde que ali ele conviveu com um jovem rico, e outras histórias que nós conhecemos. Mas aí ele se fez discípulo de Jesus. Falei assim: opa, vou atrás, não vou ficar para trás não. Foi seguindo Jesus. E devia estar muito alegre, né? Na hora que ele saltou ali, que recebeu aquela bênção, reconhecendo que Deus faz tantas coisas para nós, que nós temos que reconhecer a cada instante. Então ele seguiu Jesus após a cura. E que deve ser diferente de muitas pessoas. Às vezes no momento de angústia, de luta, de doença, nós nos achegamos a Deus, sabemos que Ele é dono do ouro, da prata, Ele é dono da nossa vida. Mas quando Ele resolve nossos problemas, nós desertamos. Ele não é o principal na nossa vida mais. Bartimeu não. E assim tem que ser a nossa vida, meus irmãos. Lutas, nós teremos. Aflições, cargas pesadas. Jesus venceu todas. Com Ele nós venceremos. Somos mais do que vencedores. Não podemos abandoná-lo. E Bartimeu ficou firme. Ele não desperdiçou a oportunidade. 10:47. Marcos 10:47. E ouvindo que era Jesus o Nazaré, pôs-se a chamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele nesse texto aqui, Bartimeu conhecia a história de Jesus, já tinha ouvido falar dele. Ele falou assim: filho de Davi. Olha aí a promessa messiânica aí. Ele já sabia da história. Então ele não conhecia esse personagem principal não. Ele não desconhecia esse personagem Jesus não. Ele sabia da história dele. Ô Jesus, tem compaixão de mim. Ele não desperdiçou a oportunidade. Não se calou diante dos obstáculos. Quantos obstáculos, meus irmãos, que nós temos no nosso dia a dia. Versículo 10:48, olha lá. 48. E muitos o repreendiam. E muitos dos que repreendiam estavam andando com Jesus. Você não, fica para lá, não perturba não. Você é um, nós estamos aqui a multidão. Olha lá. Muitos queriam que ele calasse. Muitos eram um obstáculo para a vida dele. E às vezes você na sua casa, você na ideia que você tem de Deus, de Jesus Cristo, às vezes os familiares às vezes são empecilhos, são um obstáculo para você. E que, em nome de Jesus, esses obstáculos sejam vencidos. Para que você seja vitorioso, como foi Bartimeu. O obstáculo para ele foi nada. Aí que ele gritou mais alto. É um desafio. Obstáculo na nossa vida nós teremos. Temos é que saber enfrentá-los. E enfrentá-los com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele insistiu na vitória, 10:48. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi. Ele não gritou uma vez só não.
gritava mais, ele não gritou só uma vez: filho de Davi, tem compaixão de mim. Insistência, ele falou assim: não vou me calar diante dos obstáculos. Ele insistiu na sua vitória e conseguiu. Desprendimento do mundo, 10:50. Lançando-se a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Desprendimento do mundo. Quanta coisa que a gente fica se apegado. Nós temos que se desapegar dessas coisas que às vezes nos perturbam. E viver o tempo todo com os nossos recursos financeiros, com o que Deus tem nos dado para servir o Senhor. Porque tudo é dele. Chegamos aqui e não trouxemos nada. Então nós temos que aprender a ter esse desprendimento do mundo. Lançar a nossa capa. Cada um de nós temos a nossa capa. Eu tenho as minhas e tenho certeza que cada um de vocês tem. Nós temos que lançar fora essa capa. As escolhas corretas na nossa vida implica-se na atitude de fé que nós temos. Arrepender-se. Olha o que o versículo 10:52 diz. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. A fé nós não podemos pegar, não podemos senti-la. Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que a gente tem convicção que vai acontecer. Fé, nós acreditamos que Jonas foi engolido por um grande peixe pela fé. Nós acreditamos que Noé, com aquela arca, com aquele dilúvio, aquela proteção que Deus deu naquela situação, nós acreditamos pela fé. Palavra de Deus, nós acreditamos nas histórias pela fé. Acreditar naquilo que nós acreditamos que é verdade e que pode acontecer. Foi o que aconteceu com Bartimeu. O valor do clamor e da oração. Uma oração curtíssima. No texto a gente vê qual que é a oração que ele fez para Jesus. Tem compaixão de mim. Mas foi uma oração valorosa. Uma oração de fé. Uma intensidade que atingiu o coração de Jesus. Com certeza os discípulos dele que estavam do lado ali, que tentaram impedir, ficaram assim, caladinho. Porque Jesus deu atenção para aquele maltrapilho que estava à beira da estrada. Falou assim: aquele ali vai receber a cura total. Tem compaixão de mim. É o que nós precisamos dizer. É o que nós precisamos sentir a cada instante da nossa vida com Deus. Ó Senhor, tem compaixão de mim? Somos nada, valemos nada. Nós somos um pó que a neblina dispersa. Nós temos que entender isso. O valor do clamor da oração de Bartimeu. Meus irmãos, existe possibilidade para mudança para todos nós. Nada é impossível para Deus, nada. Basta que a gente reconheça como pecador, frágil, que estamos na sua total dependência. Milagres acontecem todos os dias. 10:52. A tua fé te salvou e ele foi curado. Milagres acontecem todos os dias. E nós temos que reconhecer os milagres que Deus tem feito por nós. Quem acompanhou a oração de sexta-feira, o pastor não deu oportunidade devido a algum problema na comunicação nossa para a gente poder orar, mas eu estava ansioso para que fizesse uma oração de agradecimento. Dia 6 de outubro, que vai ficar gravado na minha memória, houve um milagre na minha vida fantástico. Eu estava num carro, baixa velocidade, puxando uma carretinha carregada de troncos de árvores. O pneu estourou numa BR.
o carro virou na contramão, com a carretinha e tudo, num lugar que não dava para... O piloto mais perspicaz possível não conseguia fazer a manobra que foi feita, porque eu não fiz nada, perdi total controle do carro, não via ninguém na pista, pessoas, não via ninguém na contramão, nem na mão, o carro, uma ribanceira de um lado, ribanceira do outro, o carro não saiu da pista. Milagres acontecem todos os dias. Eu fui livre de um acidente gravíssimo. Não aconteceu nada. Eu estava com 18 postes de madeira, 11 de 4 metros de comprimento, desta grossura, mais ou menos 20 centímetros de diâmetro, não de raio, de diâmetro, 11 de 4 metros e 6 postes de eucalipto e 6 de 3 metros, também de diâmetro 20 centímetros. Não caiu nenhum da carretinha, e a minha alegria é maior. Porque a palavra de Deus fala, viver é Cristo, né? Viver é Cristo, morrer é alegria para nós. Então a gente tem que estar preparado o tempo todo. Mas a minha maior alegria, porque é um lugar que passa muitas pessoas para ir para uma área comercial. Muitas pessoas, não tinha ninguém ali. Então a história hoje poderia ser outra. Então como Deus faz na nossa vida coisas impossíveis. Coisas assim que a gente fica sem pensar. Aí eu fico pensando, quanta diferença faz na nossa vida um dia sem Jesus e um dia com Jesus? Há muita diferença. São dois extremos bem distantes. Portanto, vamos viver cada minuto nosso com Jesus. Porque a gente não sabe o que nos espera. Não sabe. A única coisa que eu concluí naquele dia foi o seguinte, até brinquei lá em casa. Mayra, quase que eu não vou no seu casamento. A única coisa que eu entendi, que a gente não vale nada, e que aquele dia não era o meu dia. Tinha tudo. Eu numerei 5 fatores gravíssimos para que tudo acontecesse ao contrário, de pior. O pessoal do depósito, que eu tinha saído do depósito ali, eu estava a menos de 20 quilômetros com essa cena toda aconteceu, para vocês terem ideia. Olha só, para vocês terem ideia. O pessoal do depósito viram. O senhor do depósito, o senhor Balbino, e a sua esposa, me perguntaram, você assustou demais, hein? Eu falei assim, não assustei nada. Eu não fiz nada. Deus fez tudo por mim. Tudo. Não fiz manobra nenhuma. A única coisa que eu fiz depois, que eu perdi a direção, perdi o controle da aceleração, controle de tudo. O carro morreu, liguei o carro, fui lá para dentro do depósito de novo, devolver todo o material lá para ele levar o caminhão para mim. Eu falei assim, não vou me arriscar. Uma que o pneu estava estourado também, não é verdade? Então foi isso que aconteceu. Milagres acontecem todos os dias. Aconteceu com Bartimeu, acontece com vocês. Às vezes nós somos livres de situações que a gente nem entende. Então, portanto, a importância de estarmos com Deus, ela é fundamental. Porque o risco de vida, o risco de acidente, ele paira ao nosso redor a todo instante. Você está num carro, num veículo, dentro do ônibus, dentro da sua casa. Então, o risco, ele existe. Hoje nós ouvimos um relato que uma criança caiu de uma rede, fratura cerebral, faleceu. Então, são coisas que a gente, só Deus para contar. A gente tem que entender que temos que estar na dependência dele todo o tempo. O maior problema da vida pode ser resolvido como resolveu a situação de Bartimeu. A situação de Bartimeu foi totalmente resolvida. Faça como Bartimeu, ouça a voz de Jesus, tenha bom ânimo. Jogue fora a sua capa, jogo fora a minha capa. Venha para o caminho, vamos sair da beira do caminho. Receba a cura da sua enfermidade, cura da alma, principalmente.
crendo em Jesus como seu Salvador e o único Deus vivo. É o único. Ele que pode todas as coisas. Pode ter certeza, meu irmão, a vida vai mudar. E a estrada que o Senhor vai guiá-lo, essa é a nossa esperança. Que a estrada que nós estamos é o único caminho. E o caminho é Jesus, e Ele vai nos guiar. Você que nos ouve nesta noite, se você está fora do caminho, vem para o caminho. Venha. É necessário lançar capa, é necessário levantar, é necessário superar todos os obstáculos, faça, porque Jesus é a solução minha, a solução sua. Coloque a sua vida em Jesus. Se você não tem colocado Jesus como principal na sua vida, faça, e você viverá dias melhores. Você viverá dias felizes, porque a nossa alegria está no Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele que programou todos os nossos dias quando nenhum deles existia. Temos que entender isso. Igreja, amigos, parentes que nos ouvem, coloque a sua vida em Jesus, porque Ele é a nossa única esperança. Deus abençoe a todos.